Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Simples Não é Fácil. No vídeo de hoje eu vou trazer aí uma das maiores empresas do setor de saneamento, tá? Sanepar. Eu vou falar tudo sobre atualidade aí, no caso do reporte, no caso reportou aí, já saiu a divulgação do primeiro resultado do primeiro trimestre de 2025, tá? Vou trazer todos os indicadores sobre a empresa, mas antes disso não se esqueça de se inscrever no canal e se você já investe aí em Sanepar, comente aí embaixo também que eu quero saber, ok? Mas antes aqui, eu vou passar para vocês aqui a respeito do TradeView aqui, como é que tá a performance no último ano aí da Sanepar, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, desde janeiro, né, até o momento atual, vamos pegar até aqui embaixo, certinho, até agora a Sanepar já subiu 16,4%, tá? Se for pegar até o topo lá, tinha subido, né, mais de 20%, 23,5%, né? Nessa última semana aí, ela caiu na sexta-feira, né? Após a divulgação, provavelmente, quer dizer, antes da divulgação, né, do resultado, provavelmente, né? E eu acho que o mercado estava refletindo aí uma queda aí bem expressiva, né? Um pouco mais de 3, quase 4%, né? Mas o resultado em si veio positivo. Vou passar para vocês daqui a pouco, tá ok? Hoje, a Sanepar está sendo cotada a R$ 5,86. A variação em 12 meses é um pouco mais de 11%, 11,41%. O PL dela bem descontado em 3,65%. O preço dividido pelo valor patrimonial dela bem descontado, tá? Abaixo de 1, 0,74%. O dividend yield dela, apesar que parece que é baixo, não é. Vou mostrar para vocês a respeito que esse dividend yield de 5,39%, em comparação aos outros indicadores, significa que está bem barato, tá? Ainda a empresa paga bons dividendos ainda, tá? Quando a gente passa aqui, para a rentabilidade real descontada da inflação, em um mês tem uma alta aí em torno de 5,57%, em 3 meses uma alta de 8,22%, em um ano uma rentabilidade descontada da inflação de 6,44%, em 2 anos já é bem mais expressivo, né? 51,10%. Tá? Em 5 anos, a rentabilidade real descontada da inflação de 18,18%. Em 10 anos, absurdo, tá? Entregando a rentabilidade real descontada da inflação de 285,25%. Então, em todos os períodos aqui, Sanepar entrega a valor ao acionista. Tá? Quando a gente desce aqui, a gente tem alguns indicadores aqui que a gente pode olhar, que eu passei para vocês. O PL está bem descontado, tá? O preço dividido pelo valor patrimonial também. O payout, tem como a gente olhar aí, o payout, para quem não sabe, mede o quanto lucro a empresa gerou ao acionista, né? Então, aproximadamente 18%, tá? A margem líquida dele está entregando em torno de 34,97%. A margem líquida, para quem não sabe, mede o quanto a receita é convertida em lucro, tá? Então, bem expressivo. A margem bruta, não preciso nem dizer, né? Já fala tudo. A margem EBIT entregando em torno de 38,83%, que mede também a produtividade que serve como parâmetro, tá? Em comparação à lucratividade operacional entre as empresas do mesmo segmento. Então, subindo quase 39% aí, tá? A margem EBITDA está subindo 47,13% e mede também a produtividade e serve como comparação à lucratividade operacional entre as empresas do mesmo segmento, tá? Desconsiderando depreciação e amortizações, tá? Perdão, né? Então, subindo expressivamente aí também, tá? Então, por esses indicadores aqui de margens, já dá para ver, né, que ela é praticamente um monopólio, tá? Então, tem outras empresas também do mesmo segmento que pagam bons dividendos, tem umas boas margens também, mas a Sanepar destaca pelo PL e o preço também dividido pelo valor patrimonial, tá? Tem como olhar aqui também a respeito aqui, tá? Eu gosto de olhar bem também o ROIC. Para quem não sabe, o ROIC é o retorno sobre o capital investido, tá? Então, aqui está 12,62%, mas no resultado aqui já subiu para mais de 14%. Então, o retorno aumentou. Então, significa que a empresa entrega mais retorno sobre o capital investido ao acionista, tá? O ROI dele também bem expressivo, em torno de 20,21%, tá? E aqui também, para encerrar aqui, ó, o KGR de receitas em 5 anos. Eu gosto de olhar bastante a respeito disso aqui. KGR de receitas
mede o crescimento anual composto de receitas, no caso, referente aos 5 anos. Então, em 5 anos aí, todo ano está subindo em torno de 7,70%. Tá? E o KGE de lucro subindo em torno de quase 19% anualmente. Então, olhando bem aqui, Sanepar é uma das grandes empresas aí beneficiadas do segmento. Tá? Quando a gente passa aqui, ó, passa para vocês aqui a respeito, aqui tem como olhar o dividend yield aí, né? São alguns períodos aí que pagou o dividend yield maior, tá? Aqui já saiu também a Datacom, né? JCP no mês de dezembro, dia 30 de dezembro de 2024, saiu o JCP que vai ser pago no dia 26 de 6 de 2025, 16 centavos por cota, tá? E aqui também, no mesmo dia, sai, mas aqui é referente ao meio do ano passado, também pago aí, vai ser pago aí também outro JCP no mesmo dia aí, 26 de 6, 15 centavos por ação, tá? E aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, em comparação, Sanepar com outras empresas do mesmo segmento, tá? O PL, que eu mencionei para vocês, bem atrativo, tá? Bem descontado. E aqui, ó, o preço dividido pelo valor patrimonial também, bem descontado, tá? E o ROI aqui, no caso, a Sabesp leva, tá? Mas aqui, em seguida, vem Sanepar também, entregando aí um ROI bem atrativo, tá? Em dividend yield aí, ela peca um pouco, mas porque Copasa entrega o dividend yield melhor, tá? Já fiz vídeo a respeito de Copasa aqui, CSMG, no canal, tá? Só voltar aí que tem vídeo a respeito. Se quiser me atualizar também, eu faço aí, ok? Comente aí embaixo aí. Em seguida também, Sanepar leva aí. Então, por esse parâmetro aí, Sanepar também leva por esses indicadores aí, no caso, tá? Em comparação aqui, em 5 anos, Sanepar contra Ibov e IFIX, Sanepar perde o IFIX em poucos, aproximadamente quase 10% aí, tá? Levando, o Ibov está batendo ela em 72,66%, a Sanepar está levando em seguida com 61,89% e o IFIX levando aí 31,68%. Claro que isso aqui é só cotação, tá? Se fosse replicando dividendos, Sanepar bateria tranquilamente, tá? E aqui, ó, se fosse o caso de você investir R$1.000 em 5 anos, quanto você teria, tá? Você teria, se fosse investido em Sanepar só em cotação, você teria R$1.618, tá? Enquanto o índice de dividendos aí, se você colocasse, você teria R$2.107,10. E se fosse o caso aqui de você colocar no IVVB11, eu já vi muita gente falando na SP, que vale a pena, tá? Investir. IVVB11, para quem não sabe, é o S&P em ETF, comprando aqui em reais no Brasil, tá? Você teria R$1.952,60, tá? E aqui vale ressaltar de novo que esse aqui é só em cotação, não replicando os dividendos, tá? Quando a gente olha aqui também, aqui, ó, passa para vocês aqui a respeito. Aqui, não. Aqui, ó, lucro sempre segue cotação, tá? Então, a gente tem como olhar aqui no caso aqui que o lucro vem subindo bastante, tá? E a cotação ainda não seguiu. Provavelmente ele deve performar bem aí ao longo dos trimestres. Por quê? Porque ele reportou um lucro melhor do que o esperado. Por mim, eu acredito que ele deve... a performance da cotação deve melhorar, por refletir isso. Por quê? Porque, no caso, o lucro está acima da cotação, né? Tem momentos aí que a cotação ela sobe mais, né, do que o lucro, mas eu acredito aí que o lucro, a cotação deve acompanhar junto aí, tá? E quando a gente passa aqui, ó, a respeito aqui do destaque do primeiro trimestre, né, a margem EBITDA dele, vou pegar outro indicador aqui, a margem EBITDA dele subiu em torno de 61,8%, tá? Em comparação ao primeiro trimestre de 2024, tá? E aqui também o número de economias também vem subindo, tá? De água e esgoto vem subindo aí. E aqui a receita líquida, que subiu também no primeiro trimestre aí de 2025, 6,3%, tá? O lucro líquido dele
vem subindo também, subiu aí, saiu de em torno de 379 milhões em 2024, primeiro trimestre de 2024, para subir aí em torno de 1,2 bilhão, tá? E com isso fez subir aí em torno de 218,4% nesse primeiro trimestre, tá? A dívida está bem equilibrada, 1,5 vezes o EBITDA, tá? E aqui no caso ele também anunciando aí vários investimentos, subiu aí. Isso é muito bom porque quando faz investimento significa que também provavelmente ele vai colher no futuro, tá? Então está investindo em torno de 14, quase 15% aí de investimento, tá? Em comparação ao mesmo período do trimestre de 2024. E aqui, ó, os destaques, tá? Os destaques aí da receita líquida, né? Que no primeiro trimestre somou aí 1,8 bilhão, tá? Em comparação ao mesmo período do ano passado, ele subiu aí 6,3%, né? O resultado operacional também subiu 50%, né? Nesse ano, no primeiro trimestre de 2025, em comparação ao ano anterior, tá? O EBITDA também subiu 44,1%, em comparação ao mesmo ano do ano anterior. O lucro líquido dele disparou, né? Subiu 218,4%, né? Tendo essa expressiva diferença aí, né? Em comparação ao primeiro trimestre de 2024. Então, fazendo o ROI dele também disparar, tá? E aqui também, ó, o ROIC, que para mim de longe, né? A gente gosta de olhar todos os detalhes, né? O ROIC saiu de 12,5 para 14, que nem eu mencionei para vocês, tá? E aqui, ó, as margens dele também vem subindo, que é 6,2%, em comparação ao mesmo ano do ano passado. E aqui, ó, os outros indicadores também vêm todos performando bem. E isso é muito bom, né? Então, de longe, a cotação aí caindo 3,92% nessa última sexta-feira, provavelmente o resultado foi bom, tá? Claro que esse vídeo aqui não é recomendação de compra ou de venda, mas sim mostra para vocês detalhado aí que o resultado de Sanepar não veio ruim, tá? Veio bom. E com esses indicadores aí, preço dividido pelo valor patrimonial, passa para vocês aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Se você pegar em comparação aí, ele só em 2021, né? Então, vamos supor assim, a cotação dele atual, o preço dividido pelo valor patrimonial é o mesmo de 2021, pagando com um resultado melhor ainda de 2021, né? E isso é muito bom. Então, significa que você está comprando hoje uma empresa mais redondinha, pagando mais barato do que 2021, tecnicamente, tá? Aqui, ó, o PLD também vem bem descontado, tá? E pagando um bom dividend yield aí, tá? Era mais isso que eu queria trazer para vocês. Comente embaixo se você já investe em Sanepar ou não, né? Se você não gosta desse segmento ou não gosta de Sanepar, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Para ajudar nós aí, né? E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima, pessoal.